de falar e eu não ouvi nada. Bora, gente. E, evidentemente, difundindo e divulgando o nome de nosso país. Pelé, como sempre, continua sendo um grande jogador de futebol, representando tudo aquilo que nós acompanhamos na sua brilhante carreira. E agora é a vez da seleção brasileira, que depois da vitória de Wembley, quando venceu a Inglaterra por 1-0, traz para a Europa uma nova expectativa de um novo futebol. E hoje em Paris, todos estão respeitando a seleção brasileira como uma grande seleção que se prepara para a Copa do Mundo da Espanha. Vamos observar, vamos torcer para que os jogadores brasileiros tenham o mesmo desempenho e, por que não dizer, melhor do que aquele de Wembley. O Brasil à direita sai jogando com o Reinaldo tocando para Zico. A França fica à esquerda do seu vídeo. A França joga com Dropsy, Janvion, Lopes, Trésor, Mossi, Moazan, Tigana e Jangini, Rouier, Anciani e Six. Seleção do Brasil que tem hoje Paulo Sérgio no gol, Edevaldo, Oscar, Luizinho e Júnior, Toninho, Cerezo, Zico e Sócrates, Paulo Isidoro, Reinaldo e Éder. Vai a movimentação inicial para o goleiro Dropsy. 30 segundos de partida, 0 para o Brasil, 0 para a França. Edevaldo, Luizinho, tocando para a penetração de Toninho, Cerezo aí pela minha esquerda. Éder, Cerezo, cercado, combatido por Sangini. E a participação do goleiro Dropsy. Neste domingo você vai assistir direto de Zolder, o grande prêmio da Bélgica, Fórmula 1. Éder. Reinaldo pela meia esquerda, Júnior penetrando, bom, toque de Éder para Júnior. E na cobertura lateral, Janvion. Afastando o perigo para a seleção francesa. São os instantes iniciais da segunda apresentação do Brasil por gramados da Europa. Sócrates tentava levar a marcação do jogador Moazan. Zico. Tigana. Zico bloqueou, Sócrates tomou. Toninho, Cerezo. O árbitro é o italiano Menegali. Lopes. Tentativa francesa, Paulo Isidoro no combate. A falta marcada pelo árbitro italiano. Cobrança rápida de Jangini. Fica jogando ali com Anciani. Jangini. Tigana. Lá vão os franceses. Na cobertura, Júnior. Já levava susto para a retaguarda brasileira. Zico. Vai se organizando a seleção do Brasil. Sócrates, Zico. Vai passando ali pela metade da cancha, Toninho, Cerezo. O lançamento é bom para Júnior. Ele com o Trésor. E a bola tocada pela linha de fundo como escanteio para a seleção do Brasil. Cobrança ali pela ponta esquerda que favorece a seleção do Brasil com o Júnior. Numa boa penetração no lançamento de Sócrates ali pela meia esquerda. Vai Oscar lá para o interior da grande área. Sócrates colocado quase que na marca do pênalti. Para Zico. No desvio de Oscar, levando susto para o goleiro Dropsy. Na primeira oportunidade da partida, com Oscar no interior da grande área da seleção da França. Tiro de meta na marca de 3 minutos 10 segundos. Primeiro tempo, 0 para a França, 0 para o Brasil. Escorregou o goleiro quando cobrava o tiro de meta. Toninho, Cerezo dominando para o Brasil. Sócrates. Tem colocado o Edevaldo no campo de ataque. Reinaldo, Zico ali pelo miolo. Edevaldo. Sócrates. Oscar. Luizinho. Time da França todo encolhido esperando o Brasil. Zico. Daí para Luizinho, quem cortou. Voltando era Moazan. Trésor. Na conexão com Moazan. Aperta Reinaldo, Éder, Zico.
Toninho Cerezo, mas já paralisava a partida. O árbitro italiano marcando a falta de Zico sobre o jogador Moazan. Na cobrança rápida, descida para Jean Dion. Oscar na cobertura, afasta para a seleção brasileira. Ainda Oscar. E o goleiro Paulo Sérgio ainda não pegou na bola. Agora pela primeira vez. Recebendo o capitão do Brasil, Sócrates. Edevaldo. Paulo Isidoro. Sócrates. Tem colocado o Zico na meia cancha. Toninho Cerezo um pouco mais atrás. Reinaldo vai fugindo lá no campo de ataque. Lançamento é para ele. Boa bola para Reinaldo. No cruzamento o Zico fechava. O Trezor apareceu na hora exata. Zico fechava pela meia direita. Lançamento de Éder. Subiu o Lopes. Tocando pela linha de fundo. O Brasil vai pressionando aqui em Paris. Logo no início da partida, o Brasil procurando a marcação do primeiro gol. Novo escanteio pela ponta esquerda para Júnior. Apenas Toninho Cerezo e Luizinho, para que você tenha uma ideia, ficam fora da grande área da França. Lá vai Júnior. Bateu fechado. A sobra de Éder, pé esquerdo, tenta por cobertura, tiro de meta para a seleção da França. Esporte e Saúde, 81, o ano do esporte na Globo. Vai jogando a seleção francesa com Six. Jean Geny, cercado ali, combatido pelo jogador Sócrates. Lopes. Cobertura de Luizinho. Procura tirar o espaço do jogador francês. Jean Dion. Rouillet. A sobra de Toninho Cerezo para a seleção do Brasil. Rapidamente aí para Sócrates. Veja lá no canto do vídeo, Edevaldo correndo livre. Lançamento era para ele. Jean Geny cortou. Six. Bossi. Moazan. O time do Brasil todo ele encolhido. E o árbitro pegou uma falta de Oscar. Oscar acabou empurrando o centroavante Anciani. É uma transmissão da Globo para você direto de Paris. 6 minutos 40 segundos, primeiro tempo, 0-0. Vai chegando a França, Luizinho tomou com muita categoria, com muita classe o quarto zagueiro brasileiro, Éder. Está aí para Reinaldo. Na dividida com o Trezor. Legal para Trezor. Jean Dion. Moazan. Lutando bastante Éder. Jean Dion. Trezor. Reinaldo atropelou. O árbitro italiano marcou a falta no campo defensivo da seleção francesa. Virando Lopes. Six. Edevaldo no carrinho. Paulo Isidoro, a sobra de Sócrates. Foi mal no calcanhar. Chiganá. Recuperação brasileira, Edevaldo. Duas boas fintas do lateral. Paulo Isidoro. Oscar. Começa tudo de novo o Brasil com Toninho Cerezo. Júnior. Zico. Cerezo passou para receber lá na frente. Paulo Isidoro. Sócrates de primeira. Que toque de bola para Paulo Isidoro. Acreditou, tem dois franceses. Melhor para Bossi. É um bom lateral. Edevaldo. Jean Geny. 0 para a França, 0 para o Brasil, aqui em Paris. 3 jogadores do Brasil na cobertura. Júnior, o quarto. Na dividida, está mostrando a perna para o árbitro. Lançamento é perigoso, de frente para o gol. Assusta realmente a retaguarda brasileira. Numa penetração, levando muito perigo de Rouillet. O ponteiro direito estava lá pela meia esquerda e todo mundo na zaga olhando.
E o Paulo Sérgio mais assustado do que nunca, porque afinal de contas ele está aí no gol do Brasil pela primeira vez. E 4 jogadores em cima de 2 atacantes franceses. Esses 2 jogadores não podem levar vantagem sobre esses 4 brasileiros. A marcação já tem que começar fora da área, não deixar chegar àquela situação. O Brasil está jogando bem, precisa de um toque um pouco mais rápido nessa meia cancha. Lá vai a França com Fix, Jean-Genis, Fix. Agora sim, tranquilidade para Luizinho na quarta zaga da seleção do Brasil. 0 para o Brasil, 0 para a França. Ligou rapidamente Júnior para Sócrates, daí para Éder. Toninho Cerezo fica no círculo central. Cerezo era de primeira para Sócrates, Rouillet, Luizinho. Participação do lateral esquerdo, Bossi. Paulo Isidoro tenta tirar ali um pouco do campo do lateral esquerdo, Bossi. Anciani. Luizinho. De calcanhar para Oscar. Boa jogada do 4 zagueiro brasileiro. Júnior. Toninho Cerezo. Júnior. Sócrates. Armação com Éder. Sócrates. Está aí na corrida. Trezor. Vai dividindo o Sócrates. Ganha bem o lance para o Brasil. Éder. Acreditou Éder. Ele Trezor. Zico. Reinaldo dominou. Quando ele colocou na frente, apareceu bem colocado o Bossi. Quase de frente para o lance. Reinaldo iria bater de pé na esquerda. E o Sócrates dividindo a bola no campo de ataque, dando carrinho, e Janvion sente a perna. 11 minutos do primeiro tempo aqui em Paris. 0 para a França, 0 para o Brasil. Foi sem querer esse toque aí do Anciani. Levou bem o Luizinho. Tiganá. Sócrates no carrinho, grande lance, Zico descendo. Vamos acompanhar, ele vai em boa velocidade. Cerezo para Reinaldo. Olha o Zico, que tabela seria. Cobertura feita por Lopes. E o goleiro Dropsy. Lançamento no campo de ataque da seleção da França. Edevaldo. Paulo Isidoro. Edevaldo. Foi falta, vai marcar o árbitro italiano. Em 51 anos, o Brasil conquistou 5 vitórias. Aliás, jogou 5 vezes e ganhou 4 vezes. Perdendo em 1978 aqui por 1-0. Para Sócrates. Poderia ter abatado no peito e tentado o tiro a gol. Melhor para o ponteiro direito, Rouillet. Janvion. Observe Trezor. Toninho Cerezo rouba bem. Sócrates daí para Reinaldo. Quase marcou a posição irregular do centroavante brasileiro. Foi uma fração de segundo, mas existiu realmente impedimento. Boa marcação do Bandeira. Aperta na marcação Sócrates. Trezor. Virando lateralmente até Bossi. Tem Rouillet pela meia esquerda, o centroavante Anciani. Tiganá. A penetração é boa, a chance da França. O Sérgio defendendo na penetração de Bossi. Aí na França, Six. Cruzamento é perigoso, Edevaldo tirou. Mas veio lá da esquerda, Bossi, número 3, as costas. De frente pro gol com Paulo Sérgio. Realizando uma boa defesa, uma boa saída do goleiro brasileiro. E o Bossi fez uma tabela com o Tiganá e continuou correndo. E ninguém viu que ele estava penetrando. Ele veio lá de trás, você frisou bem, ele veio lá do lado esquerdo. É preciso, volto a repetir, uma correção na entrada da nossa área. É preciso, porque o homem não pode entrar de trás sozinho, olha aí. Lá vai a França, Janvion. Na grande área, Anciani. Júnior cortou. Janvion. É um jogo aberto, um jogo franco. 0 para a França, 0 para o Brasil. É o ponteiro esquerdo, Six.
Aí o cruzamento lá para Rouillet, lutando com Paulo Isidoro. Ponteiro direito brasileiro e ponteiro direito francês, que aliás gosta muito de jogar pelo lado esquerdo. Limpou a jogada Paulo Isidoro. Edevaldo. Toninho Cerezo tem um campo enorme. Defesa aberta da França. Zico acompanha para a meia esquerda. O Reinaldo no comando. Zico, Cerezo. Se quiser outra vez Zico. Lançamento é bom. Dominou. Bateu. Espalmou o lance. Valia o lance. Todo mundo ficou olhando, pensando que Zico estava impedido, mas valia o lance. Grande oportunidade desperdiçada pela seleção brasileira. Até o Zico olhou um pouco para o Bandeira antes de chutar. Escanteio pelo lado direito. É um lance de emoção do lado do Brasil, é o outro do lado da França. Bateu fechado com o perigo. Só podia ser o Éder. Tiro de meta para a seleção francesa. Esporte e Ação, 81, ano do esporte na Globo. Lá vai a França aí pela ponta direita, descendo o Rouillet. Luizinho na cobertura. Rouillet. O bandeirinha marcou a saída de bola que favorece a seleção brasileira. É uma transmissão da Globo para você, mostrando 0 França, 0 Brasil. Edevaldo. Bom toque para Toninho Cerezo. O Zico fica no pivô. Enquanto isso, na frente, Reinaldo se mexe e Éder também. Zico. Passar por ele, Toninho Cerezo. Observe Sócrates. Éder. Procurando o Reinaldo. Sai na marcação, Trezor. Lá vai Reinaldo. Tentou entre as pernas. Trezor, Trotsi. Está com muita moral o centroavante brasileiro. Tentando colocar entre as pernas simplesmente Trezor. Um dos maiores jogadores da seleção da França. E eu acho que a posição melhor para o Brasil atacar é exatamente pelo lado esquerdo, em cima do Janvion. Exatamente para atrair a atenção do Trezor do meio da área e chegar um homem de trás, qualquer um, penetrando naquela brecha. Olha o Brasil com o Reinaldo. Zico fica pela meia direita, Éder batendo pro gol, errando. Tiro de meta para a seleção da França. Esporte e Ação, 81, o ano do esporte na Globo. Vai para a devolução o goleiro da França. Marca de 17 minutos do primeiro tempo. 0 para a França, 0 para o Brasil. Toninho Cerezo cortou. Zico para Reinaldo. Entre 3 zagueiros. Janvion é que tocou o pé ali, atrasando para o goleiro Trapsi. Trezor. Jangini. Trezor. Vai levando a seleção da França para o campo de ataque, Jangini. Mozart. Que toque de calcanhar. Tiganá, Jangini. Olha o perigo. Luizinho. Sempre com aquela perna, com aquela calma, com aquela sobriedade. Parece que jogar futebol é a coisa mais fácil do mundo. Edevaldo. Sócrates. Daí para o quarto zagueiro brasileiro, Luizinho. Zico vai correndo lá pela meia esquerda no campo de ataque. Júnior. Recebe Zico. Edevaldo está como ponteiro. Paulo Isidoro. Zico. Jogada individual de Zico. Ganhou bem no primeiro. Bom corte de Zico. Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Uma bola sensacional de Toninho Cerezo. Uma jogada maravilhosa. Zico cortou para um lado, cortou para o outro. E a chegada de Cerezo, que normalmente não bate bem esse tipo de bola, mas pegou na veia. Que coisa incrível, Gerson. Exatamente. E como está fácil de jogar no meio do campo e nas costas dos homens de meio do campo do time da França. Principalmente o Jangini, que não marca ninguém. Então, pela meia direita, dá para entrar com a maior facilidade. Meio do campo, nesse
toques rápidos aparecem com a maior facilidade dentro da área francesa. O jogo tá bom, tá fácil para o Brasil. Um pouquinho mais de tranquilidade, vai meter o gol. Janvion. Dominando Zico para o Brasil. Júnior, Zico, Éder. Lançamento para Júnior. Vai chegar Trezor. Júnior. Trezor deu um presente para Reinaldo. Reinaldo ligou de primeira, Júnior. Olha o Cerezo penetrando. Paulo Isidoro tem que ter calma, tranquilidade. Reinaldo já na grande área. Acabou carimbando o lateral direito. Janvion. O Éder está assistindo a partida. Está jogando de lateral esquerdo o Éder. Essa bola para o Reinaldo, ele tinha que aparecer e não ficar lá atrás esperando. E a cobrança de falta para a seleção da França aí no círculo central. Marca dos 19 minutos e 50 segundos. Primeiro tempo, 0 para a França, 0 para o Brasil. Tiganá. Na ponta direita para Rouillet. Júnior. O arremesso lateral é francês. Janvion. Aparecendo o Júnior tomando para o Brasil. Zico. Evita a marcação do centroavante Anciani. Toninho Cerezo. Lá pelo lado direito as coisas estão mais fáceis. Ele viu, ele percebeu. Paulo Isidoro. Boa velocidade de Paulo Isidoro. Olha o Toninho Cerezo chegando. Cerezo. Sócrates tem liberdade pela meia. Lá vai Sócrates. Daí pode sair boa coisa. Que coisa linda, Zico, olha o gol! Zico! Mas quando o Sócrates pegou, só poderia sair coisa de gênio. E é claro, um gênio pro outro. Aí a entrada de Zico, toque de Zico. É o gol de número 500 de Zico. Todo o time vai cumprimentar o jogador brasileiro. 500 gols marcados. E o de número 500, aqui no Parque dos Príncipes em Paris. Ele realmente merece. 1 para o Brasil, 0 para a França, Gerson. Essa festa desses gols todos do Zico, ou pelo menos essa festa aí dos jogadores, deveria até ser aqui no Brasil, né? A gente fazer uma festa até maior. Mas contra a seleção francesa é um bom negócio também. Agora, fácil, desde a meia cancha, pela intermediária, até dentro da área francesa. O homem que vem de trás recebe com facilidade e pode fazer o gol com a maior tranquilidade. O toque rápido no meio do campo do Sócrates foi excepcional. A movimentação do Reinaldo em cima do Trezor, tirando ele dali. E o Lopes não sabe nem onde é que está até agora. O Zico entrando por ali faturou. E isso, se acontecer, vai continuar fácil, do mesmo jeito que surgiu esse jogo. Esse gol. E nessa jogada, o Sócrates acabou na dividida. Quando ele subia de cabeça, ele acabou acertando o Trezor. E ele mesmo prontamente foi ali ao chão, olhou o Trezor, chamou o juiz, pediu a entrada do massagista, atendendo o jogador Trezor. Porque além de jogar tudo que sabe de bola, todo mundo sabe que ele é médico. Aliás, o passe que ele deu para o Zico e a calma do Zico, quando o Drogba saiu e tocou, realmente são dois extraordinários jogadores. Trezor, problema no supercílio do zagueiro francês. Dificilmente continua na partida. E a preocupação de Sócrates, uma pancada fortíssima, deu impressão na repetição do lance que o cotovelo do Sócrates acabou atingindo a cabeça de Trezor. Partida paralisada para que seja realmente atendido o Trezor fora do gramado. Esporte e ação. 81 anos do esporte na Globo.
Entrando o número 13, Spitz. A seleção da França. Sai Trésor entre Spitz. E é um desfalque considerável. É um grande jogador o Trésor. Sai tocando a bola a seleção do Brasil. 1-0 Brasil. Gol de Zico. Zico levou o primeiro. Está inspirado demais. Daí para Paulo Isidoro. Antecipação do lateral esquerdo. Possi. No combate Zico. Paulo Isidoro. Tem colocado Edevaldo. Zico ali pela meia. Sócrates passando. Edevaldo. Paulo Isidoro. Lá vai o Brasil. Sócrates pediu. Paulo Isidoro tentava a penetração e derrubado. É uma falta pelo lado direito que favorece muito. E muito a Éder. É uma boa perspectiva para a seleção brasileira. Para quem bate de pé esquerdo e do jeito que ele bate. Preocupado o goleiro francês. 25 minutos do primeiro tempo aqui em Paris. 1 para o Brasil. Gol de Zico, 0 para a França. Lá vai Éder. Saiu uma bomba. Espalma Drobsi. Grande tiro de Éder. Vale a pena a gente ver de novo. E ele caiu dentro do gol. Trabalhando Bossi. Jean-Gini. Oscar. Bem na antecipação, Edevaldo. Exagerou no toque de bola. Jean-Gini. Rouillet. Levou a marcação de Júnior no cruzamento. Boa antecipação feita pelo jogador Luizinho. Tentou sair jogando. Isso é perigoso. Rouillet. Da linha de fundo, o cruzamento é perigoso. Parece pratica boa intervenção. No cruzamento da linha de fundo, a bola passando por toda a retaguarda brasileira. E a cabeçada de Zico. Paulo Sérgio, bem colocado. Excelente defesa. Vai o Brasil. Sócrates. Paulo Isidoro. Edevaldo. Sócrates. Luizinho recebendo pela quarta zaga, juntamente com Toninho Cerezo. Éder. Júnior. Lançamento era para Sócrates. Paulo Isidoro. Na sobra, bem, ganhou no primeiro. Daí para Reinaldo. Júnior. Éder. Na grande área, Zico está como ponteiro. Sócrates fechou o cruzamento para ele. 2 na bola. Gol! Dois jogadores foram para a bola. Paulo Isidoro e depois Reinaldo tocou. 2 para o Brasil. 0 para a França. 27 minutos e 40 segundos. Para delírio do torcedor brasileiro que está aqui em Paris. Esse lado direito aí, francês, continua sendo a mina. Em cima desse aí, número 2, Janvion, que não marca ninguém. A presença do Éder pelo lado esquerdo é importantíssima, na frente. O Éder não precisa voltar para marcar ninguém. Oscar. Domina bem, tira fora da grande área, Paulo Isidoro. Tiganá. 2 para o Brasil, 0 para a França. Júnior está dividido, tocando pela linha de fundo, o escanteio é francês. É o Brasil ganhando, tocando a bola em pleno Parque dos Príncipes em Paris. Quem deve estar muito preocupado é o técnico Jutterwald, da Alemanha. Daí a cobrança pela ponta direita. Zico cortou. Éder. Toninho Cerezo. Éder. Boa bola passada para Reinaldo. É o Luizinho com o Reinaldo. Agora o Reinaldo está dividido. Tentava a tabela. Luizinho ou Reinaldo. O elemento surpresa que vinha lá de trás, o quarto zagueiro brasileiro.
Esporte é determinação, 81, o ano do esporte na Globo. Lançamento para a seleção francesa com Jean Genis. Paulo Isidoro. Brasil partindo para o contra-ataque, juntamente com o Zico. Edevaldo. Daí para Paulo Isidoro, boa velocidade do ponteiro brasileiro. Sócrates pelo miolo, Edevaldo passava. Edevaldo. Zico. Tentativa para Sócrates. Moza. Dropsy. Atingimos a 30 minutos do primeiro tempo, 2 para o Brasil. Zico e Reinaldo, 0 para a França. Astiani. Lopes. Six. É um jogador com muita habilidade. Six. O Luizinho vai lá e conserta tudo. Acabou cometendo falta marcada pelo árbitro italiano. Primeiro tempo aqui em Paris, 2 para o Brasil, 0 para a França. Júnior. O pivô da intermediária para Toninho Cerezo. Zico vai se movimentando no campo de ataque, ele prefere Paulo Isidoro. Oscar. Já quase que na linha que divide o gramado com Edevaldo. Oscar. Isidoro. Oscar. Reinaldo. Daí para Paulo Isidoro. Saía na cobertura e vem o jogador Stick. Stick. Tentou ganhar de Júnior. Ainda Stick. Fica Éder. Moazan. Cruzou já sem chuteira. Paulo Sérgio. Saiu e dominou com tranquilidade. 32 minutos do primeiro tempo, 2 para o Brasil, 0 para a França. Sócrates vai descendo em boa escalada, já aí no campo intermediário, tem Reinaldo para ser lançado. Deu mal para cima. Júnior. A bola não sai, não. Posse de bola para a França com Jean-Vion. Oscar. Derrubando o ponteiro Rouillet. Pediu desculpa para o ponteiro direito francês. Vai cobrar Tiganá. Lançamento para a grande área, bem Luizinho. E a complementação de Paulo Isidoro. Sócrates. Paulo Isidoro. A velocidade é boa de Edevaldo. Paulo Isidoro. Toninho Cerezo vai lá para a ponta direita para receber. Está aí recebendo bem. Edevaldo passou. Toninho Cerezo ficou sem marcador. Cruzamento é para Zico. Bem colocado Tiganá. Bossi. Bossi. Tiganá. Cobertura de Luizinho. Oscar fica mais pela zaga central. Está aí Luizinho como lateral direito. Luizinho. Não perde uma. O quarto zagueiro brasileiro. Sócrates. Zico, Sócrates. Vão tabelando, vão penetrando. Reinaldo. Perdeu o domínio ali para Lopes. Às vezes falta um pouco de impulsão ao Reinaldo. Explosão para o centroavante brasileiro. E também faltam o Sócrates acreditar mais e o Zico também, porque se essa tabela continua, eles estouram lá em cima do goleiro francês. Pode acreditar porque vai lá em cima tranquilamente. Não está com nada esse meio do campo francês, não. Corta bem Edevaldo, Paulo Isidoro, Zico. Olha o Toninho Cerezo passando em velocidade sem a bola. Oscar, Sócrates, Luizinho, entregando a bola redonda aí para Éder.
Lançamento Éder, nem ele entendeu. Esporte a Lazer 81, o ano do esporte na Globo. Javion. 34 minutos, 40 segundos, primeiro tempo, o Brasil manda no jogo. 2-0, Zico e Reinaldo. Edevaldo, ele fez o certo. Zico. A bola saiu. Tá valendo mais nada. E o Paulo César, como treinamento, valeu, né? O arremesso lateral para a seleção brasileira. Neste domingo, direto de Zolder, para você, o grande prêmio da Bélgica Fórmula 1. E na próxima terça-feira, Alemanha e Brasil de Stuttgart. Oscar. Batendo o Luizinho para Éder. Paulo Isidoro fica parado ali, Éder. A jogada individual, a falta. Falta de Éder sobre Tigana. O árbitro italiano vai chamar a atenção do ponteiro esquerdo brasileiro. Sócrates. Bola de presente, Moazan. Toninho Cerezo. Recuperação de Lopes. Spitz. Possi. Lopes. Possi. Spitz. Possi. Tigana. Levou bem a Paulo Isidoro. O Brasil chama a França para o campo de defesa. Edevaldo. Prefere sair jogando o lateral direito brasileiro. Parece que engata uma quinta. E vai embora. Zico. Que também está em todas as partes do gramado. Toninho Cerezo. Adiantou demais, possibilitando a recuperação de Possi. Até 7 minutos do primeiro tempo, 2 para o Brasil, 0 para a França. Aperta a marcação, Reinaldo. Lopes. Virando o Bossis para Six. Jean Gini. Moazan. Six. Oscar vai para o combate, está aí o cruzamento, é perigoso. Olha o tiro. Anciani na trave. Sócrates finalmente alivia. Júnior era o último homem da cobertura. Reparem na repetição que o Júnior tentou, mas não conseguiu o domínio. Anciani na grande, na real oportunidade francesa. E um grande goleiro tem que ter sorte também. Moazan. Júnior ganha para o Brasil. Zico. Ninguém no combate. Vai embora, Zico. Toninho Cerezo. Paulo Isidoro. Já aconteceu de tudo nessa partida. Bola na trave, grandes defesas. 2 gols para o Brasil. Júnior com liberdade. Éder. Saiu o cruzamento perigoso. Olha o Paulo Isidoro no rebote. Por cobertura, que bola sensacional! Spitz cortou, mandou pela linha de fundo, mas o Paulo Isidoro teve a visão exata do lance, Era o terceiro gol do Brasil pitando. Vai cobrar o escanteio Éder. É perigo de gol, hein? Do lado direito, bateu fechado. Boa cobertura feita pelo jogador Tigana. Anciani. Paulo Isidoro. Vai armar o Brasil a jogada com Toninho Cerezo. Sócrates. Júnior. Esperou demais, Júnior. Recuperação do Zico.
Na velocidade para Ruier. Vai fechando o Luizinho na cobertura. Saiu o cruzamento. Oscar tirou. Zico. Bateu mal pro gol. Esporte é Saúde, 81 anos do esporte na Globo. Minutos 40 segundos do primeiro tempo aqui em Paris. 2 para o Brasil, 0 para a França. Lançamento longo de Edevaldo. Reinaldo. Spitz. Foi o homem que colocou para fora. O torcedor não gosta, mas ouve sim o toque do francês. Paulo Isidoro. Oscar. Luizinho. Toninho Cerezo. Zico. Cerezo. Os franceses procuram apertar um pouco a saída de bola. Oscar. Edevaldo. Boa finta do lateral direito brasileiro. Olha o Paulo Isidoro pela meia direita. Zico estaria para receber. Éder. Agora sim Zico. Toninho. Toca a bola o Brasil. Do outro lado, liberdade na meia direita para Éder. Pode até bater pro gol quando quiser. Éder. Cobertura feita pelo jogador Tiganá. Defesa aberta do Brasil. Oscar teve a tranquilidade suficiente necessária. 4 jogadores do Brasil estavam impedidos. Cobrança para Jean Vion. Lopes. Virando Fossi. Fossi. Paulo Isidoro é o homem que dá o primeiro combate. Luizinho na antecipação. Zico. Vai embora Luizinho pelo lado esquerdo. Pode ser lançado pelo Zico. Reinaldo. Sócrates. Virando Júnior. Luizinho. Na marca dos 41 minutos e 50 segundos do primeiro tempo. Éder. Tentativa com Toninho Cerezo. Lá na direita, Paulo Isidoro, Edevaldo. Um com a bola, o outro sem. Reinaldo. Edevaldo. Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Zico. Levou a marcação de Tiganá. Boa bola para Paulo Isidoro. O Reinaldo está livre. O cruzamento era para ele. Spitz cortou. Oscar. Lopes. Outra vez Oscar. Uma boa participação de Oscar também nessa partida. Zico. Toninho Cerezo. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Júnior ganhou no primeiro, bateu, não errou. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Minutos e 10 segundos do primeiro tempo. 2 para o Brasil, 0 para a França. Jean Vion. Anciani. Luizinho. Aí para o goleiro Paulo Sérgio. Recebimento de Toninho Cerezo. Não prestou atenção Paulo Isidoro. Cerezo. Ele tem uma avenida. Não é a Champs-Élysées, mas ele tinha uma avenida. Zico. Júnior vai ali para o comando. Zico. Passou Sócrates, recebe Luizinho. 43 minutos e 50 segundos do primeiro tempo. Éder. Na grande área, Reinaldo já pediu. Saiu o cruzamento para ele. Olha o Luizinho. Bateu pro gol. Passa cruzado. Fossi. Final de primeiro tempo, Gerson. 44 minutos, 2-0 Brasil. Certo, Luciano. O Brasil deita e rola. O
O Brasil chega na área francesa a hora que ele bem entende. Agora, eu ainda acho que a marcação... Está impedido. Eu ainda acho que a marcação na defesa, talvez por estar o jogo muito fácil, inclusive a defesa está saindo, você agora mesmo disse, Luizinho passou Júnior também, quer dizer, passam todos lá de trás, é um pouco perigoso, mas o jogo está muito fácil. O time francês não é essas coisas, e o Platini nesse time, ele manda e desmanda no meio do campo e faz também todos os gols. Por isso o time ressente, sente a ausência do Platini. Agora o time brasileiro joga bem, a hora que o Brasil quiser, o toque rápido aí, ó, nesse meio aí, ele aciona tranquilamente o Reinaldo na frente. Cobertura feita pelo Toninho Cerezo, soltando para o goleiro Paulo Sérgio. 45 minutos, primeiro tempo vai terminar. 2 para o Brasil, 0 para a França. Apitou o árbitro italiano. Fim do primeiro tempo aqui no estádio Parque dos Príncipes. O Brasil com o gol de Zico, que marcou o gol de número 500 da sua carreira. Pelé marcou 1000, Zico está aí com seus 500 gols. Ele, inclusive, foi abraçado por todos os jogadores brasileiros. E depois Reinaldo, completando o marcador. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Antes dos principais lances desse primeiro tempo de França e Brasil, vamos mostrar a cerimônia que sagrou Pelé como o atleta do século. Aí está Pelé entrando no gramado do estádio Parc des Princes, em Paris, ovacionado pelo público francês, que lota, por sinal, o estádio Parc des Princes, em Paris. O atleta do século, Edson Arantes do Nascimento. Pelé abraçando os dirigentes do jornal L'Equipe, que fizeram a pesquisa que resultou na eleição de Pelé como o atleta do século. Mandando beijos para o público do estádio Parc des Princes, em Paris. Ao lado de Pelé, o troféu. Pesadíssimo. Pelé recebe simbolicamente o troféu, posando para os jornais de todo o mundo. Aí está a entrega simbólica do troféu do atleta do século ao brasileiro Pelé. Quando ele resolve descer, os fotógrafos de todo mundo pedem para ele fazer novamente a pose com o troféu. Ele volta e consegue erguer o seu prêmio, uma estátua toda de bronze. Muito feliz, bastante sorridente. Ovacionado pelo público no estádio Parc des Princes, em Paris. Começa o segundo tempo aqui em Paris. Nenhuma alteração na seleção do Brasil, nenhuma alteração na seleção da França. A movimentação é feita por Lopes. Vai recolhendo no círculo central. Placar do primeiro tempo, 2 para o Brasil, 0 para a França. Toninho Cerezo, Éder, Zico. Lançamento para Reinaldo, saiu rapidinho ali na cobertura. Bossi. Bem colocado na quarta zaga, Lopes. Spitz.
torcedor francês procura empurrar a sua seleção. Tigana. Paulo Isidoro na marcação. Tigana. Oscar. Foi puxado o zagueiro central brasileiro. O árbitro viu em cima e paralisou. Cobrança de falta para a seleção do Brasil. Neste sábado você vai ver a final de tênis de Forest Hills. Kirmair pelo Brasil e Ed Dibbs. Quando o brasileiro quase conquistou o torneio internacional. Aliás, depois de uma brilhante participação. Ganhou simplesmente o McEnroe. Não vai nem jogar mais o torneio. Luizinho. Júnior. Reinaldo fica colocado entre dois zagueiros. Tigana. Spitz. Moza. Bossi. Bossi. Lançamento é muito mais para Sócrates. Dominou, ganhou. Reinaldo estava impedido. Mas ele prendeu inteligentemente. Zico. Sócrates. Spitz. Tigana. Tentativa na ponta esquerda com Zico. Lançamento no comando. Júnior chegando. Batendo de primeira. Rouillet. Tiro de meta para a seleção do Brasil. Paulo Sérgio está preocupado e realmente com razão. Realmente o Paulo Sérgio está certo. A saída do Oscar, o Oscar saiu certo na cobertura. Agora o Oscar não pode sair tanto assim, porque o Luizinho tem que vir no lugar do Oscar. E abre todo o meio da área e o lado direito todo, que não dá para o Júnior também fazer essa cobertura. É preferível o homem de meio do campo sair um pouco na cobertura do lateral Edevaldo do que puxar o Oscar totalmente para o lado direito. Aí não é erro do Oscar. O Oscar está certo, ele entrou na cobertura certa. O erro foi do meio e o erro foi exatamente do Edevaldo, que foi muito à frente e não voltou a tempo. É melhor não ir. Para ali um pouco. 2-0, tá tranquilo. Domingo Cerezo. Oscar. E o Zico ofereceu o gol de número 500 para o Pelé. Bonito gesto. Zico, Edevaldo, lá vai Edevaldo. Olha o Brasil chegando. A bola tocou na mão do zagueiro, mas antes não marcou nada. Zico. Lopes. Tigana. Moza. Anciani. Tigana. Tentativa ali com Rouillet. Tem 3 brasileiros. Cruzamento Paulo Sérgio. Bem colocado o goleiro brasileiro. Ficou rapidamente para Sócrates. Zico. Sócrates. Descendo o Júnior. Domingo Cerezo. Que bola para o Júnior. Penetra Reinaldo. Júnior acreditou. Bateu. Boa intervenção de Bossi. Ainda o Brasil com chance. Paulo Isidoro. Vamos acompanhar. Domingo Cerezo. Oscar. De calcanhar ali. Zico para Paulo Isidoro. Bossi. Lopes. Lançamento longo para Jambion. O Éder teve que voltar. Jambion. Luizinho apenas espanou. Éder. Luizinho. Como sempre, tranquilo. A gente já não tem mais adjetivos para o Luizinho. Domingo Cerezo. Zico. Sócrates no carrinho, tentou. Lopes. 5 minutos, 50 segundos, segundo tempo aqui em Paris. 2-0 Brasil. Cobertura feita pelo Luizinho. Oscar. Zico.
Reinaldo procurando o jogo no campo de defesa do Brasil. Sócrates. Júnior. O Sócrates fica como comandante, o Reinaldo aí ao lado de Júnior. Cerezo. Lançamento na ponta direita para Edevaldo. Lá vai Paulo Isidoro. Evitou a falta. Ainda Paulo Isidoro. Outra vez. Agora não teve jeito. Cobrança para Edevaldo. O árbitro italiano conversa com o lateral esquerdo, Bossi. Sócrates fica na entrada da grande área, o jogador mais alto. Lançamento de Edevaldo. Olha o Sócrates. Quem cabeceou foi o Reinaldo, que veio ali atrás. Outro susto para o goleiro francês. Esporte e Disciplina, 81, o ano do esporte na Globo. Tomando Paulo Isidoro. Toninho, Cerezo, Zico. O Sócrates vai se mandando ali pela meia esquerda. Zico, olha o Sócrates passando. É para ele. Deu chapéu no goleiro. Gol do Brasil! Com chapéu e tudo do Sócrates de Paris. Brasil! Ele, Sócrates, com a perna comprida. E o chapéu que foi direto, um lençol. 3 para o Brasil, 0 para a França e está o carnaval brasileiro. É muito carnaval. O toque do Zico foi qualquer coisa de sensacional. Ele via a penetração do Sócrates, mas se ele tocasse a bola, talvez o Beck cortasse. A única maneira do Sócrates pegar do jeito que pegou atrás do Beck seria esse toque, como diria o Dario, sutil, um totozinho tranquilo, que excelente o passe e excelente a jogada também do Sócrates. 3 para o Brasil, 0 para a França. Oscar. Saiu o cruzamento, Paulo Sérgio. Desviou, Rui. Toninho Cerezo. Mas como apareceu o Toninho Cerezo? Ele engatou uma primeira, surgiu. Éder. O Brasil desce rapidamente para o ataque. Éder prendeu demais. E acabou cometendo a falta. É uma jogada que não serve. Toninho Cerezo acompanhava o Éder, vinha do lado dele, na mesma velocidade. O Zico penetrava, o Reinaldo abria para a extrema esquerda e ele preferiu prender a bola. É uma jogada que pode surpreender tranquilamente a retaguarda francesa, mas tem que ser bem tocada e rapidamente. Não adianta correr com a bola, que fica difícil. Lançamento de Toninho Cerezo para Sócrates. Reinaldo. Éder. Viu bem Júnior. Reinaldo fica ali pela meia esquerda, quase como ponteiro, né? Éder. Esperou a deslocação de Júnior. O arremesso lateral dá o bandeira para a seleção da França. 3 para o Brasil. O primeiro de Zico com passe de Sócrates. O segundo, Reinaldo. O terceiro de Sócrates com passe de Zico. Aí a França. Boza. Lopes. Bossi. Paulo Isidoro. Está dando um trabalho danado para o lateral esquerdo, Bossi. Virou certo o Toninho Cerezo. Zico. Reinaldo.
Cerezo. Edevaldo. Reinaldo. Lançou mal Sócrates. Bola lançada para o lateral direito, Jambion. O Spitz pegou no meio do caminho. Lopes. 11 minutos 30 segundos do segundo tempo. 3 para o Brasil, 0 para a França. Oscar. Levou vantagem a seleção da França. Rouillet. Toninho Cerezo estava ali colocado. Paulo Isidoro, Toninho Cerezo. Júnior. Daí para Zico. Lá vai Zico. Vai acreditando, vai embora. Sócrates. E ele pede desculpas para o Zico. Lançamento fora da grande área. Lopes. Lançamento de Bossi. Está sendo preparado o centroavante César, que vai entrar no lugar de Reinaldo na seleção brasileira. Ficou Zico, Júnior, Luizinho. E o Luizinho está acreditando que vai fazer um gol nessa partida ainda, hein? Sócrates. Jambion. Pela primeira vez, o Tele Santana vai mexer no time aqui nessa excursão. Deve sair Reinaldo para a entrada de César. Rouillet. Cruzamento fechado, perigosíssimo. Eram 2 franceses no interior da pequena área. Brasil com posse de bola. Éder. Para Reinaldo. Edevaldo. Paulo Isidoro nem foi para o combate. E agora o Edevaldo ficou, Oscar vai para a cobertura. Moza. Rouillet. Bola fácil. Tiro de meta para a seleção do Brasil. Esporte e Saúde, 81 anos do esporte na Globo. E uma substituição na seleção francesa. De La Montagne, número 14. No lugar, exatamente, o centroavante Anciani. Saiu o centroavante francês, daqui a pouquinho vai sair o centroavante brasileiro.
aí do lado direito, brasileiro, está totalmente errada. É preciso o lateral direito, Edevaldo, esquecer que ele não é ponta, não é centroavante e não deve fazer o gol. A não ser, ele só pode entrar na hora boa. Na boa, ele é lançado e ele penetra. Do contrário, ele obriga um sacrifício muito grande do Oscar, a saída do Oscar, e mata o Paulo Isidoro como ponta direita. Aí é que fica difícil. O Paulo Isidoro não pode ser nem ponta direita, nem ajudar o meio do campo, porque tem que ficar na lateral direita. O Edevaldo está jogando bem, hein, gente? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que ele tem que sair na hora boa. Agora, ele é lateral, ele tem que marcar mais para não sacrificar outros setores. Marca de 17 minutos e 50 segundos, segundo tempo. 3-0 Brasil. Aí está a entrada de César, número 17 na equipe brasileira. Saída de Reinaldo. Reposição do goleiro Paulo Sérgio. Vai tocando o Brasil com Cerezo. Oscar. Sócrates tem muita opção de jogo no seu campo de defesa. Levantamento de Cerezo. O primeiro toque na bola de César. Tentativa da França. Presente para Edevaldo. Paulo Isidoro. 3-0 Brasil. Primeiro de Zico, segundo de Reinaldo, terceiro de Sócrates. Éder. Tocando César para Zico. Toninho Cerezo. Abertura para Edevaldo. Bateu mal com a perna direita, apenas o tiro de meta favorecendo a seleção francesa. Repare na repetição em câmera lenta, a chegada de Edevaldo e o tiro mal feito. Vamos caminhando para 20 minutos no segundo tempo. 3-0 Brasil, uma vitória histórica no Parc des Princes, em Paris. Quem tirou mais uma vez foi Luizinho, você acompanhou. Cis. Tirou Júnior. Zico, uma boa jogada individual. Tá valendo, Toninho Cerezo. Agora sim, parou o juiz italiano, marcando falta. Falta contra a seleção brasileira. A marca de 20 minutos, 30 segundos, voltamos a Luciano do Vale, direto de Paris. Com a cobrança de falta para a seleção da França. Hoje realmente está uma confusão aqui no estádio Parque dos Príncipes. Viram tantas rádios e emissoras de televisão. Então, uma hora não tem retorno, outra hora não tem linha. E já viu, né? Tudo bem. O Brasil está ganhando, é festa. Zico, Sócrates, César. O Zico vai fechando, o Sócrates também por ali. Cobertura feita por Ruier. Janvion. Lá vai Janvion. Dominando ali Tiganá. E a cobertura feita pelo Júnior. Tiro de meta para a seleção do Brasil na marca de 21 minutos e 30 segundos com o placar de 3-0 Brasil. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Descida brasileira. Zico.
sozinho, procurou a abertura na ponta direita para Paulo Isidoro. Cobertura feita pelo lateral esquerdo, Fossi. Evidentemente que cai o nível técnico da partida. 3-0 para o Brasil. O time francês ainda tenta alguma coisa. Tigana. Oscar. Boa participação de Luizinho. Toninho Cerezo. Moazan. Bola mal passada. Desatenção no time do Brasil. Pelé ficou de pé ali e gritou. Fossi. Voltava Paulo Isidoro. Fossi. Cobertura foi Zico, Sócrates. Olha o Éder na esquerda. Descendo o Éder, César pelo comando. Mas o Éder, nesse segundo tempo, não está muito feliz, não. Ele poderia até colocar o Zé Sérgio para testar um pouco o ponteiro esquerdo do São Paulo. Tentativa de Júnior. Zico. Paulo Isidoro voltou no desespero. De La Montagne. Lopes. Edevaldo. É para testar os nervos do goleiro Paulo Sérgio. E o time brasileiro tem que ter um pouquinho mais de calma. Você disse aí que o Tele levantou, tem que levantar e tem que gritar também. O time do Brasil não pode perder aquela bola que perdeu dentro da área. Está vencendo de 3-0. Quem tem que correr mais ainda é a França, se quiser alguma coisa. Mas acho que com esse time a França não pretende nada. E o time do Brasil tem que tocar. Daí para frente, agora é um treinamento, praticamente um treinamento. Tem que tocar, fazer as jogadas certas, não se precipitar. O importante é isso. E para sair tudo certinho, que ainda mete mais um gol, se quiser, ou mais 2 gols. Não adianta querer só lançar e de qualquer jeito. Tem que ter tranquilidade. Júnior. Daqui a pouquinho vai entrar Zé Sérgio no time do Brasil. Éder. Lopes. 2 lançamentos errados do Éder. O Pelé não teve dúvida. Olhou para o Zé Sérgio e falou: levanta e aquece. De La Montagne. Boa tabela. Oscar. Acho que não houve nada. Lançamento para Zico. Lá no comando César. Ainda Zico. Sócrates. Evitou a marcação de Tigana. Paulo Isidoro. Éder. Daí para César, tem condição legal. Saiu o goleiro César da dividida. O arremesso lateral é para a seleção do Brasil, que permanece no campo de ataque. O Tigana está pedindo ali para ser atendido. Esporte e Determinação, 81 anos do Esporte na Globo. Partida paralisada, Gerson. Essa modificação, se o Tele fizer, do Zé Sérgio pelo Éder, eu acho que é mais para testar o ponteiro esquerdo Zé Sérgio. Beleza, testar não é bem o termo, é para colocá-lo em jogo, porque o Éder realmente deu 2 passes errados, 2 lançamentos. Agora, o detalhe importante é esse, é que o ponteiro Éder, como o ponteiro Paulo Isidoro, já estão cansados, porque não é fácil. Não é fácil, é um jogo de responsabilidade, embora seja um treinamento. O Éder e o Paulo Isidoro estão jogando mais como laterais do que propriamente como ponteiros. Então, sacrifica demais o jogador. E chega na hora que ele precisa de toda a calma, de toda a tranquilidade, de todo o raciocínio para fazer uma jogada, já está cansado, comanda, mas a perna não reage. Então, se torna difícil. Eu acho que
exatamente por causa dessa posição é que eu acho que deverá acontecer essa modificação. E o Zé Sérgio é o ponteiro mais rápido, quer dizer, mais descansado também, vai dar um sufoco por aquele lado ali se ele entrar. O jogador Sócrates conversa com todos os jogadores no meio-campo do Brasil e pediu e gesticulou para que o time volte a jogar o que vinha jogando, tocando a bola com consciência. Edevaldo, Zico, 27 minutos do segundo tempo, 3 para o Brasil, 0 para a França. Lançamento de Zico para Júnior. Lá na ponta esquerda, Éder. Lateral Spitz vai voltando, o Éder vai indo. Saiu o cruzamento para César. Janvion. Escanteio para o Brasil. Zé Sérgio realmente no lugar de Éder. O Éder viria cobrar o escanteio, quando olhou, deixou para o Paulo Isidoro. Vai deixando o gramado Éder. E o Zé Sérgio, com a vontade de mostrar todo o seu futebol, tem aí mais 17 minutos. Cobrança para Zico. Sócrates na grande área. Zé Sérgio voltou e tomou. Mas cometeu falta. Foi com o braço esticado. Esporte e Saúde, 81 anos do esporte na Globo. Tiganá. Oscar. Tiganá. Bateu pro gol. Paulo Sérgio desviou. Desviou porque a bola tinha caminho certo, tinha rumo certo. Uma boa jogada do ponteiro esquerdo francês. Saiu muito bem do chão. Boa defesa do goleiro brasileiro. Neste sábado no Esporte Espetacular, o tênis internacional. Carlos Alberto Kirmair enfrentando o Ed Niles na final de Forest Hills. Você vai ver a grande campanha que fez Kirmair nos Estados Unidos. Uma entrevista especial com Pelé. E os resultados para a formação do grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica. Toninho Cerezo. Júnior. César. Sócrates tem Zé Sérgio, a bola é para ele. Lutou Zé Sérgio, melhor na cobertura, Lopes. Janvion. No aquecimento, mais 2 jogadores do Brasil. Um é o Vitor e o outro é Dingo. O Júnior. César da velocidade, é uma boa oportunidade para ele, César. Zico fechou pelo miolo. Zé Sérgio. Cruzou errado. Bossi. Ruier. Luizinho. Sócrates no carrinho. Que bola do Sócrates. Grande lançamento para Zé Sérgio. Tem que acreditar. Tem que partir para a linha de fundo. Readquirir a confiança que ele tem. Luizinho. Zico. Inventou. Virando o jogo, Jean-Gini. Lá vai o ponteiro esquerdo francês. 3 para o Brasil, 0 para a França. Sócrates. De primeira para Zé Sérgio, tem um corredor enorme. Vai embora Zé Sérgio pelo miolo, Zico, César fechando. Zé Sérgio estourou ali contra o Spitz. Götze. Esporte é determinação, 81, o ano do esporte na Globo. Júnior
Júnior outra vez apertando para o Brasil. César chegando. Zico por ali, melhor fosse. O Brasil chega com tamanha facilidade na grande área. E quando chega na grande área, os jogadores parecem que não sabem o que fazer com a bola. Jean-Gini. Jean-Vion. Bandeira marcou posição irregular. Impedimento do atacante Six da França. Mais duas substituições na equipe do Brasil. Júnior. Passou Sócrates. Zico. Paulo Isidoro. Edevaldo. Paulo Isidoro. Virando o Zico até Paulo Isidoro. Aqui na esquerda para Zé Sérgio. Júnior. Luizinho. Virando para Toninho Cerezo. Zico. Isidoro, Zico. Isidoro. Boa tabela. Olha o Zico. Paulo Isidoro. Chapéu. Bossi cortou. Lance de muito talento. Isidoro, Zico. Cruzamento de Júnior. Tentativa de Toninho Cerezo. Tigana. Lateral, bola para a seleção do Brasil. Na França também outra alteração. Número 13. Número 15. Le Cornu. Número 15, Le Cornu, no lugar de Rouillet. No Brasil, saindo Sócrates. Entrando Vitor. E o Edinho não entrou. Ou entrou no lugar? Está ali, número 14, Edinho. Saiu exatamente o Oscar. Saiu Oscar, entrou Edinho. Vitor no lugar de Sócrates. Eu achei essa mudança importante. A saída do Oscar e a entrada do Edinho. Uma movimentação na zaga. Tudo bem. Agora, gostei do Oscar nesse jogo de hoje. Saindo certo na cobertura, sendo sacrificado, mas saindo certo e ganhando todas as saídas. E dentro da área, foi um leão dentro da área. Gostei da atuação do Oscar. Luizinho eu não vou nem falar porque joga também demais. Mas o Oscar, eu que digo quase sempre que o Oscar sai mal na cobertura, sai atrasado. Hoje ele saiu perfeito. Foi perfeito na zaga brasileira. E a entrada do Vitor no lugar do Sócrates, o Sócrates já estava cansado no meio do campo. 3-0, poupar o Sócrates, porque contra a Alemanha a coisa vai ser bem diferente do que contra a França. Então, poupar o Sócrates e a entrada do Vitor para testar esse garoto também. É importante essa entrada. 35 minutos e 30 segundos do segundo tempo, 3-0 para o Brasil. Recebendo Zé Sérgio, Vitor. Vai ali ao lado de Zé Sérgio. Vitor. Júnior. Recebendo o Vitor. Edinho. Na tabela. Também já é demais. Luizinho. Paulo Isidoro. Esporte é disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Paulo Isidoro lutava ao lado de Luizinho. Edevaldo.
Gol da França! Na penetração do ponteiro esquerdo, de pé direito na bola, que foi devagarinho morrer no canto direito do goleiro Paulo Sérgio. Muito mais preocupado em ir para o lado esquerdo, ele acabou tomando gol. 37 minutos do segundo tempo, 3 para o Brasil, 1 para a França. Eu vou voltar um pouquinho a jogada, o lance, quando pintava pelo lado esquerdo. Nós tínhamos 3 jogadores e um homem saiu driblando todo mundo e ganhando e trombando e ganhando. Não pode, tem que parar o cara. Tá certo, tá 3-0, mas tem que parar. Entra duro, para a jogada. Não é arrebentar o cara, mas tem que chegar junto e duro. E a cobertura que o Júnior vinha fazendo, antes do chutar a bola, o Júnior parou. Tinha que chegar nele para ele não deixar chutar. Vai se animando a seleção francesa. 3-1 é o placar. Tigana. Saiu o cruzamento fechado na trave. Olha o gol final. Acontece por milagre. A cabeçada do Six na trave. Ninguém na marcação. E depois o número 14, de La Montagne, chutou lá para a montanha realmente, porque ele tinha o gol à sua inteira disposição. Agora, o Tele está numa bronca, porque os jogadores do Brasil realmente esqueceram que o futebol só se ganha quando o juiz apita. E toca daqui, toca dali, um olha para o outro, dá adeuzinho. Conclusão, tomaram o gol, quase toma o segundo. Não pode. Essa cabeçada na trave, essa penetração, o homem entrou, o Six entrou sem marcação. Tem que entrar junto com ele. E outra coisa, o ponteiro não pode cruzar. O homem que entrou pelo lado direito não pode cruzar. Ele bateu o Júnior tem que chegar junto. O Júnior não ganhou uma de qualquer homem que durante o jogo. Entrando por ali, o Júnior não ganhou uma bola. Tem que chegar junto. Talvez porque esteja um pouquinho mais na frente, quando chega, já chega no sufoco, tudo bem. Agora, não pode deixar esse tipo de cruzamento. Como é que contra a Inglaterra não existiu isso? Por que estavam chegando junto contra a Inglaterra? Porque estavam com medo do futebol aéreo, sei lá, o chuveirinho dentro da área e tudo. A mesma coisa acontece aí, ó. Mesma coisa, eles entram pelas laterais, tem que bloquear esse homem. Nem que trompe com ele, mas não pode deixar cruzar. Lá vai a França com mais moral. 3-1 para o Brasil. Um jogo fácil que pode se complicar. Tentativa. Agora não deixou cruzar. Júnior colocou pela linha de fundo o escanteio. Pelo lado direito do ataque da França. Vai para a cobrança Lecorny. Na grande área. Jogador pelo número 10, Jean-Gini. Lançamento perigoso, Toninho Cerezo, 2 da bola, Edinho. Olha a falha de cobertura. Paulo Sérgio. O tiro saiu de Jean-Gini. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Lançamento fora da grande área para Edevaldo. Vitor evita bem a saída. Lançamento para Zico. Vai tentando sozinho o Zico. Na cobertura. Spitz, olha o Vitor. Lopes. Muito mais para o lateral esquerdo, Júnior. Rapidamente para Zé Sérgio. Toninho Cerezo passou por ali. Zé Sérgio acreditou, desceu, ganhou. Olha o Júnior. Para César. Paulo Isidoro. Tem colocado Edevaldo. Paulo Isidoro. Tem o escanteio. 41 minutos e 30 segundos. 3 para o Brasil, 1 para a França. Cobrança para Edevaldo.
Afastou o zagueiro Lopes. Júnior. Paulo César abandonou o gol. Edinho. Zico. Paulo Isidoro. Abertura para Edevaldo. Paulo Isidoro. Edevaldo. Vitor. Zico. Boa tinta de Zico. Daí para Vitor. Edevaldo. Isidoro. Toninho Cerezo. Abertura na ponta esquerda para Zé Sérgio. 42 minutos e 40 segundos. Zé Sérgio. Paulo Isidoro. Levou o primeiro. Demorou demais. Bateu pro gol. Chope. Espalmou. É escanteio do Brasil. O tiro foi tão surpreendente que nem o câmera conseguiu acompanhar a bola. Lançamento de Edevaldo. César. Sai a França. O ataque é bom. Fica Júnior. Jangini. Cobertura feita pelo Vitor. Que disposição. Lopes. Bossi. 43 minutos e 40 segundos. Bossi. Cruzamento de Lecornu. Edivaldo colocou pela linha de fundo. Aí a cobrança do escanteio para a seleção da França nesse final de partida. 3-1 para o Brasil. Vem Edinho. Tiganá. Júnior. Posse de bola para a seleção do Brasil. Gerson, vamos caminhando para o final da partida. Mais uma vitória brasileira, 3-1. Exatamente, uma vitória muito boa. Isso dá mais credibilidade à seleção brasileira na Europa. E eu acredito que o jogo pior é exatamente contra a Alemanha. A Inglaterra foi um jogo duro, mas desfalcado também a Inglaterra desfalcada de alguns jogadores, a França também do seu principal jogador, mas o problema é que a seleção brasileira está jogando bem, está jogando certo, pelo menos 45 minutos, olha aí. Zé Sérgio, César. Então, pelo menos 45 minutos a seleção tem jogado bem nessas duas partidas que se apresentou. Agora, contra a Alemanha, eu acho que o jogo vai ser um pouco mais difícil. A Alemanha ainda está com aquela bronca dos 4, mas a seleção brasileira, se acertar um detalhezinho ou outro, quer dizer, é pouca coisa, cobertura na defesa, um toque mais rápido no meio do campo, eu tenho a impressão que a seleção vai no caminho certo e vai acertar em cheio. Agora, no início, o problema é esse todo, você matou a charada. No início, acontece que a seleção joga tudo que sabe, depois começa a parar, depois começa a fazer bobagem, e não pode acontecer isso. Tem que jogar até o final bem. Por que começa bem e para depois? Porque meteu 3-0, mas de repente pode meter 8. E aí, não é melhor assim? Mas eu acho que a seleção brasileira está bem. Ganhou com muita sobra do time francês. Foi expulso o jogador Six, o autor do gol da França. Ele fez um gesto pro árbitro na cobrança do arremesso lateral para a equipe do Brasil. Ele deu cartão amarelo. Aí ele deve ter falado alguma coisa. O árbitro entendeu, aí colocou para fora. Vai terminar o jogo aqui em Paris. 3 para o Brasil, 1 para a França. Segunda vitória brasileira. Zico, que fez o primeiro gol. O segundo foi de Reinaldo, o terceiro de Sócrates. Paulo Isidoro. Zé Sérgio livre lá na ponta esquerda.
Boa bola para Zé Sérgio. Quem sabe no finzinho um quarto gol. Ainda Zé Sérgio. Júnior. Uma bomba. Assustou. Já olhou para o relógio o árbitro italiano. Amanhã às 3 da tarde você vai ver o esporte espetacular. Vai ver Kirmair e Dives. O grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica e uma entrevista especial com Pelé. 3 da tarde. Toninho Cerezo. Paulo Sérgio. 47 minutos e 30 segundos. Não quer acabar, não. Zé Sérgio. Insiste mais uma vez pela ponta esquerda. Jandion vai na marcação. O Vitor acompanhando. Zé Sérgio. Lopes. Olhou para o Bandeira. Fim de jogo em Paris. Segunda vitória do Brasil. 3 para o Brasil, 1 para a França. Nesta terça-feira, Brasil e Alemanha, direto de Stuttgart. A Alemanha completa. Só não vai jogar Rubens. Agora Schuster. Todo o time alemão esperando o time brasileiro com uma ansiedade fora do comum. Aqueles 4-1 ainda estão atravessados na garganta do técnico e jogadores da Alemanha. Se prepare, porque teremos um jogo verdadeiramente sensacional. Brasil e Alemanha, nesta terça-feira de Stuttgart. Neste domingo, direto da Bélgica, o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Esporte e disciplina. 81, o ano do esporte na Globo.